Senhor. Amém. Quero aqui agradecer a oportunidade que nosso presbítero, irmão Francisco, está me dando de trazer aqui a palavra num dia tão especial como o dia do aniversário da congregação. E muito feliz por ver um bom número de irmãos aqui da própria congregação, conjunto já bem formado, cantando e adorando ao Senhor. Essa é a maravilha do céu, né? Há tão pouco tempo não tinha e agora Deus já está prosperando a obra de maneira maravilhosa. Isso é graça de Deus, é bênção do céu e a gente tem mesmo é que agradecer. Hoje é dia de gratidão, tanto pelo aniversário como porque o Senhor tem dado a oportunidade de a gente desenvolver a obra do Senhor. A temática é bem interessante. Sem mim, nada podeis fazer. É uma frase bem clássica, né? Que a gente já conhece de muito tempo. É bíblica. Está lá em João, no capítulo 15, versículo 5. E o Senhor termina o versículo dizendo isso, que sem mim nada podeis fazer. E a gente prova isso no dia a dia, né? Para ser nem muito longe. No dia a dia a gente vem comprovando que sem Ele a gente não é nada, não consegue chegar em lugar nenhum, nem fazer nada. E eu trouxe 2 textos para ler aqui com os irmãos. O primeiro está no Salmo 80, 2 versículos, versículos 8 e o versículo 9. Salmo 80 é um salmo de Asaf, que é um cantor que deixou um grande legado na história bíblica, com hinos de louvor, hinos de adoração, através da sua vida. Salmo 80, 8 e 9 diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. De onde foi que ele trouxe a videira? Do Egito. Plantou e ela se desenvolveu. Ele está falando de quem? Do povo de Israel. Então, Israel está sendo aqui comparado a uma videira. João 15, de 1 a 8. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então a gente está vendo aqui um contraste
Na verdade, Jesus está confrontando ali os judeus. Ele faz um confronto com essas palavras. Porque ele está dizendo aqui, no Salmo 80, que ele trouxe uma videira do Egito, plantou essa videira, cresceu, se desenvolveu, deitou profundas raízes, que ela encheu a terra. Ou seja, eles se desenvolveram muito e eles se achavam muito importantes. De acordo com Flávio Josefo, que é um historiador judeu aí do 1º século depois de Cristo, ele tem um livro chamado Guerras dos Judeus. No livro 5, ele traz uma história, uma narrativa que eu achei bem interessante. Ele diz que no templo de Jerusalém havia uma videira esculpida na porta do templo. E que as uvas, elas eram em ouro maciço. Essa planta, ela era esculpida em ouro. As uvas, elas eram tão grandes que chegavam ao tamanho de um homem. E tinham muitos ramos. Aquilo ali era um símbolo para Israel. Assim como nós temos a bandeira, que é um símbolo do país, tem o brasão, que também é um símbolo do país, aquela videira tinha uma simbologia significativa para o povo de Israel. Reis e outras pessoas ricas, quando vinham visitar o templo, eles costumavam trazer uvas e ramos de ouro para presentear. E ali elas eram colocadas. Então já era uma simbologia. Mas aí, o que é que nós vemos? Deus, ele planta Israel como essa videira, com o objetivo de que ela fizesse um trabalho. Mas Israel falhou na sua obra. Ele pecou contra o Senhor. Quando a gente olha lá em Isaías, no capítulo 5, dos versículos de 1 até o 7, a gente vê ele fazendo uma denúncia ali. Ele faz um poema, mas apresentando uma situação. Ele conta uma história. Vou contar aqui na minha versão, depois vocês leem lá na versão da Bíblia, né? Mas ele diz assim, olha, um determinado senhor, dono de uma terra, ele resolveu plantar uvas, escolheu a melhor semente que existia, preparou o terreno do jeito mais adequado possível, deixou tudo prontinho, plantou aquela semente esperando uvas maravilhosas. Quando chegou o tempo que ele foi colher as uvas, o que era que tinha lá? Uvas silvestres que não serviam para nada. Que não servia para alimento, que não servia para vender, que não servia para nada. E aí o profeta faz uma denúncia contra o povo de Israel, de que foi assim que Deus fez com eles. Plantou eles para dar um fruto bom e eles deram um fruto ruim. Isso também tem muito a ver conosco. Porque nós fomos plantados também, Jesus está dizendo aqui, para dar fruto. Em todo ramo que tiver em mim não der fruto, deve ser cortado e lançado fogo. Os galhos ou a madeira da videira, ela não servia para outra coisa. Ela não servia para fazer móveis, ela não servia para fazer nada. Quando ela não estava produzindo, frutificando, ela secava e era cortada para ser lançada no fogo. E Jesus traz essa simbologia aqui, quando ele diz, eu sou a videira e vós as varas. E todo ramo que está em mim e não dá fruto, aquela que dá fruto, o que ele faz? Limpa, poda, igual o Freitas faz com as plantas lá de casa, para ela dar mais fruto, né? Ele disse que eu reclamo muito das plantas, mas olha, as bichinhas estão lá bonitas, e ele diz, está na hora de podar. Oh. Para que essa poda? Para que tu vai cortar? Vou fazer mudas, né? E aí ele fala. Então, a história aqui, ela nos remete exatamente para isso, essa comparação. Lá em
2:21, ele também faz uma denúncia do povo de Israel deixando de ser o processo pelo qual ele havia estabelecido. E se nós não tivermos cuidado, nós nos enquadramos nisso. Ele nos chama com um propósito e muitas vezes nós caminhamos para outro lado, para onde não é o que ele queria. Então a videira, como símbolo de Israel, ela era um orgulho para o povo. Ela era um símbolo de que tudo estava muito bem, de que tudo era maravilhoso e que eles eram o povo da videira. Eles eram assim chamados, o povo da videira. Então aquilo era motivo de orgulho. Aí Jesus chega fazendo um discurso que ele vem desde o capítulo 13, fazendo aí um grande blocão até o capítulo 17. Ele vem lá mostrando para o povo que ele é tudo, que não vão poder fazer nada sem ele. Aí quando ele chega aqui no versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira. É como se ele estivesse dando um tapa na cara daquele povo de Israel, que eles acreditavam que por estar ligados ao templo, ligados à lei, ligados aos costumes, eles imaginavam que estavam ligados a Deus. E Jesus vem e faz uma denúncia que não era exatamente assim como eles pensavam. Ele mostra que o templo, que a religião, não era nada disso ligava o homem a Deus. Existia uma fonte muito maior, e que essa fonte era ele, porque eu sou a videira verdadeira. Lógico que isso é totalmente confrontador para quem estava se sentindo orgulhoso pelo fato de ser o povo da videira. Confronta a vida deles. Mas aí a gente deve ver ou imaginar aquilo que Jesus apresenta aqui. Ele chega dizendo: eu sou a videira verdadeira, e mais tarde ele diz: sem mim nada podeis fazer. O que é que ele está dizendo? Que vocês precisam de mim. Eu sou o representante legal para que vocês estejam ligados a Deus. Eu sou, na verdade, a fonte de onde vocês vão buscar a seiva para estar ligados a Deus. Se de mim vocês se desligarem, logo não estarão ligados a Deus. Isso confrontava aquele povo de Israel. Então ele estava dizendo: não é a religião, não é o templo, não é nada disso, mas é Jesus quem faz a diferença na vida do homem. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não tem vida eterna. Sem Jesus não tem vida e nem comunhão espiritual com Deus. Então nós precisamos compreender isso. O que é que ele está dizendo? Nós precisamos dele, Cristo, que é o centro. Não adianta sermos só religiosos. Não adianta sermos só fingidores, porque isso não nos leva para lugar nenhum. Porque ele, como videira verdadeira, ou eu estou ligada nele, ou eu vou morrer. A mesma coisa também é o que ele está dizendo para aquele que não tem o conhecimento de Cristo Jesus. Não é o ativismo, não é apenas você ficar fazendo coisas e coisas, fazendo grandes obras, fazendo isso, fazendo aquilo. O que ele espera de você é um caráter transformado, é uma obra na sua vida, de modo que lhe mostre uma pessoa diferente, envolvida com Deus, com a sua obra e com o Espírito Santo. Então é disso que nós precisamos. Qual é o resultado disso na nossa vida? Nós temos um resultado visível para as pessoas. E o que ele espera de nós não é quantidade, não. Ele não está falando da gente ficar fazendo muitas coisas. Eu tenho cargos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Não,
eu rezo muito, eu faço muita prece, eu faço muito jejum, eu faço muito boas obras. Não tem nada a ver com isso. O que ele está dizendo é que se não for através dele, não existe salvação. Não existe potencial. Não é aquilo tudo que você faz. É a qualidade do que você faz que vai fazer a diferença. Então, quando Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer, esse nada, eu tive dando uma olhada, ele, lá no original, ele está querendo dizer que nada é nada mesmo. É absoluto aí. Então, o homem sem Jesus, ele não dá conta de fazer nada. Não tem valor eterno nada que ele faz. É por isso que a Bíblia também diz que as nossas obras, elas são trapos de imundície. Elas não têm um valor. Elas precisam estar em Deus. As minhas obras por mim mesmo não glorificam a Deus. Então, quando eu estou ligado na videira, unido a essa videira, o fruto que eu vou produzir vai glorificar o nome do Senhor. Vai honrar o nome do Senhor. E que se eu não estiver ligado a Ele, nada disso tem valor. Porque eu vou glorificar a quem? A mim mesmo? E a glória para mim não tem valor nenhum. Quem é poderoso e quem merece a honra, quem merece o louvor e merece a glória é o Senhor Jesus Todo-Poderoso. Às vezes a gente tenta carregar tudo sozinho. Pode olhar por um monte de cadeira desse aqui. Se o irmão Francisco tentar carregar esse monte de cadeira aqui, vai dar complicado, né, irmão Francisco? Pode até carregar, mas fica bem sobrecarregado, fica pesado, fica difícil. Nós estamos vivendo numa geração que, infelizmente, o tempo todo a gente está buscando independência. Independência de autoridades, independência financeira, independência conjugal, independência em todas as áreas. O tempo todo se está buscando independência. Por quê? Porque, em outras palavras, a gente está dizendo, eu consigo, eu me basto, eu sou eu dou conta. E aí, a duras penas, a gente vai entender esse confronto que Jesus faz conosco, quando ele diz assim, sem mim nada podeis fazer, quando a gente se vê diante de uma situação que por mais que você faça, não tem o que ser feito. Por mais que você tenha dinheiro, você não consegue resolver. Por mais que você tenha amigos influentes, não consegue resolver. Chega um momento que o seu estreito é tão estreito que é só você e Deus. E aí você tem que admitir, Senhor, sem ti eu não sou nada. Senhor, me ajuda, porque eu preciso da tua graça e da tua bondade. Então é uma verdade confrontadora. Sem mim, nada podeis fazer. O homem sem Cristo não é nada. Ele nunca vai chegar no céu sem Cristo. Então é isso que ele diz. A nossa relação videira-ramos a videira é Cristo. Ramos, nós. Os frutos, caráter, boas obras, conversões, vida transformada. Obras não de moralidade humana, mas de valor espiritual, que é a evangelização, por exemplo, é uma obra espiritual. Vida transformada é de valor espiritual. Então nós, como ramos ligados a Cristo, nós vamos produzir sempre frutos que vão glorificar o nome do Senhor. E essa é a parte mais importante. Então quando ele diz assim, sem mim nada podeis fazer, o que o grego está dizendo é, a sua incapacidade é total,
é radical. Ou você se coloca diante de Deus, ou você não vai chegar em lugar nenhum. Vida espiritual sem Cristo não tem como ter santificação. Oração sem Cristo não tem como ter poder. Então tudo nós dependemos dele. Uma missão sem Cristo, nós também não chegamos a resultado nenhum. Salvação sem Cristo não tem como o homem se reconciliar com Deus. Ou seja, tudo que você vai fazer para o reino de Deus, você precisa dele. Para ter poder, precisa dele. Para ter unção, precisa dele. Para ter graça, precisa dele. Tudo que você for fazer, precisa dele. Muitos até produzem frutos humanos. Quais são os frutos humanos? Pode ser sucesso, pode ser fama, pode ser dinheiro. Às vezes a gente consegue produzir essas coisas pelo lado humano. Mas apenas frutos em Cristo permanece para a eternidade. O seu dinheiro fica aqui. A sua fama fica aqui. Os bens que você adquire ficam aqui. Mas a sua alma salva em Cristo, ela salta para a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Então, como eu disse ainda no início, o ensino aí do 13 até o 17 são ensinos das últimas palavras de Jesus. Ele começa, são as últimas instruções que ele dá para os discípulos. E quando você vê, desde do 13, ele vem fazendo orientações. Ele lava os pés dos discípulos, ensinando ali que o homem precisa de humildade. E que essa humildade coloca ele em união com Cristo. Depois ele vem ensinando que para que o Consolador venha, ele precisa ir, mas ele vai mandar um Consolador para ficar com ele. Aqui também ele está reforçando. Se vocês ficarem sozinhos, vocês não vão poder fazer nada. Eu vou mandar um Consolador que vai ficar com vocês. Então, o tempo todo, ele vem mostrando que o homem precisa dele para poder fazer alguma coisa. Que ele não estava ali à toa. Ele veio ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Então, queridos irmãos, como é que a gente permanece em Cristo? Tem alguém aqui que é amigo do Evangelho, que ainda não é da igreja aqui, por exemplo? Temos algum amigo visitante? Não, né? Todos são salvos em Cristo Jesus, né? Glória a Deus. Aqueles que não são, têm a oportunidade, né? Têm a oportunidade de conhecer esse Cristo que veio com esse objetivo de transformar, de resgatar, de modificar, de salvar. Então o homem precisa da salvação. Como é que eu permaneço em Cristo? Primeiro, eu permaneço em Cristo quando eu alimento a minha fé através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que me ensina quem é Jesus. É a palavra de Deus que me ensina como andar com Ele. É a palavra de Deus que me ensina como ser obediente a Ele. É a palavra de Deus que me orienta que caminhos eu preciso trilhar. E a Bíblia diz lá em Provérbios 4,18 que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. A luz da aurora, ela começa ali fraquinha. E um dia vai aumentando e daqui a pouco está uma claridade total. Então o caminho do justo é assim. Quando ele conhece a palavra, ele vai alicerçando a vida dele. Mesmo que haja trevas ainda na vida dele, a luz da palavra de Deus vai iluminando os caminhos dele e ele vai se tornando cada vez melhor. O homem precisa se alimentar da palavra de Deus para poder se desenvolver, para poder ter uma fé abalizada.
E se alimentar da palavra de Deus não é só quando vem para o culto aqui, não. Não é só quando escuta na televisão, não. Se alimentar da palavra de Deus, a palavra alimentar está dizendo o quê? Quem aqui se alimenta só uma vez na semana? Olha, tá vendo? Quem sabe como é? Então ninguém aqui se alimenta uma vez na semana. A gente se alimenta todos os dias. E a maioria de nós se alimenta no mínimo 3 vezes por dia. Não é verdade? Por que a gente se alimenta no mínimo 3 vezes por dia? Para o corpo poder ficar fortinho, saudável, cheio de vitamina, né? Fortificado. Pois a vida espiritual é semelhante. Precisa do alimento da palavra. Para que você se torne forte. Para que você se torne saudável. Para que você se torne imune às heresias, às filosofias vãs que tanto tem tragado vidas por aí afora. Então a gente permanece em Cristo se alimentando da palavra. E como disse a amada irmã ali, na oração, no jejum. Isso é vida prática, é dependência prática. Quando você ora, se dobra diante de Deus, você está dizendo para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Você está reconhecendo que Ele disse que sem Ele você não pode fazer nada. Então a oração, ela te torna dependente de Deus. Por isso que é importante orar. Se alimenta da palavra, mas ora também ao Senhor, porque isso vai te tornar dependente. A palavra te deixa firme, te deixa balizado, te deixa forte, mas a oração te deixa dependente, confiante. Sempre que você tem uma necessidade, você sabe onde buscar a resposta. Toda vez que você precisa de uma solução, você sabe onde é a fonte que vai buscar. Por isso a gente precisa estar se alimentando, estar se fortalecendo na oração, para continuar dependendo e permanecendo em Cristo. A outra forma de permanecer em Cristo é na obediência. A obediência, meus irmãos, é uma prova real de amor. A gente anda obedecendo quem a gente não ama? Você se alimenta da palavra, conhece a verdade. Você ora, se torna dependente. O resultado disso é obediência. Porque você passa a amar a Deus acima de todas as coisas. Então não tem como ser desobediente a Ele. Você pode até cometer algumas falhas, porque como seres humanos, nós falhamos muitas vezes. Mas nós nos tornamos com amor e tão ligados a Deus, que Ele se torna a principal razão da nossa existência. Nós não temos motivos para fazer como aquele jovem que sai de casa, pede os seus bens e diz assim: pai, não estou mais dando conta de ficar aqui não. As coisas por aqui não estão bacanas. Eu estou querendo me divertir. Eu estou querendo curtir a vida. O negócio aqui é parado, mesma coisa. Cidadezinha velha que não é muito boa. Eu quero curtir. Eu quero ir. E aí o pai, se é o que você quer, eu acredito que ele deve ter dado algum conselho para ele, né? Apesar de ser uma parábola, mas um pai que é um pai iria dar um conselho para ele. Mas o filho, quando está obstinado, ele não escuta. Ele não quer saber. Porque ele já está tão desobediente que ele não quer saber. Aí o que ele faz? Vai lá pro mundão. Ele vai lá curtir a vida do jeito que ele queria. Ele foi com os amigos. Ele gastou tudo que tinha. Quando ele se viu sem nada, opa, peraí. O que eu vou fazer agora? Depois de raciocinar, de sofrer bastante, aí o que ele diz? Vou voltar para a casa do meu pai.
Quando ele chega lá, ele diz: Pai, eu sei que eu pequei contra ti. Não sou nem digno de ser teu filho. Mas eu quero que tu me trate como um dos teus empregados. Empregado obedece ou não obedece? Empregado obedece, porque senão é demitido, não é não? Então o empregado tem que obedecer ao seu senhor. O que ele estava dizendo? Eu estou pronto agora para obedecer, depois que eu aprendi a lição. Aleluia, então, como servos de Deus, nós nem precisamos ir para lá. Porque se a gente se firmar na palavra, na oração, nós vamos ser obedientes ao Senhor, porque sabemos. A outra forma de permanecer em Cristo é na comunhão. Não seria muito bom se eu tivesse trazido aqui. Até pensei em trazer, mas não esqueci, ó. Mas vamos imaginar aqui as plantas do Freitas, né? A rosa do deserto do Freitas. Ele vai lá, corta, que até eu penso que é um jeito. Ele vai lá, corta um galho para fazer uma muda. Mas se ele corta aquele galho, tirou da roseira, da principal, de onde tem seiva, quanto tempo será que ele dura vivinho da Silva? Se ele viver uns 3 dias, vive muito, né não? Só o fato de ter sido cortado, ele já está morto. Ele já não tem vida em si. Só o fato de ter sido desligado, ele já não tem vida em si. Então, a comunhão, ela nos faz viver. Se eu estiver sozinha, eu posso morrer. Se eu estiver desligado da comunhão, porque aqui, quando eu estou em comunhão, é todos os galhos ligados na videira verdadeira de Cristo Jesus. Um desses galhos sai dessa videira, ele vai morrer. Então, para não morrer, nós precisamos dessa comunhão. Nós precisamos viver unidos. Nós precisamos uns dos outros. Para isso nos dá vida. E Cristo, Ele nos dá vida e vida com abundância. Não é ser crente de domingo, meus irmãos, mas é viver conectado todos os dias com Cristo. Eu estando na igreja ou estando na minha casa, eu preciso estar conectado com essa videira verdadeira. E eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos, em obediência à palavra de Deus, em oração e me alimentando da palavra de Deus. Porque é isso que torna um crente permanente em Cristo Jesus. E é assim que ele passa a ter vida, a vida de Cristo. Como o próprio texto diz, para irmos aí concluindo aqui, sem Cristo, nada. Com Cristo, tudo. Tinha até um hino que dizia assim: quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Então, com Cristo realmente é tudo. E sem Cristo, infelizmente, nós ficamos vazios, nós ficamos sozinhos, nós ficamos sem esperança, nós ficamos sem salvação, que é o principal das nossas vidas. Então, meus queridos irmãos, o texto, ele nos chama a uma permanência em Cristo e a uma frutificação abundante. Se assim como o texto de Isaías, ele me chamou para produzir fruto bom, e eu produzir fruto que não presta, ele vai me rejeitar, assim como rejeitou aquela. Por quê? Porque ele está esperando de você o melhor. Não porque você possa em si, mas porque ele sabe que se você se unir à videira verdadeira, você tem o que produzir. Se você sai dessa videira verdadeira, você não tem
Então não é estar por perto, é estar conectado. Temos o exemplo de Judas. Judas estava perto? Estava. Ele estava seguindo, não estava não? Estava junto com os discípulos. Estava tudo ali metendo a mão no prato junto com Cristo. Estava na ceia, estava em todo lugar. Tinha até cargo. Era ele que carregava a bolsa e tinha até cargo. Mas o que é que ele fez? Ele se desligou da videira. E qual foi o fim de Judas? Morte. Morte. Morte sem Cristo. Morte amargurada. Morte sem esperança. Por quê? Porque não permaneceu firme na videira. Então não é só estar aqui na igreja. É permanecer firme em Jesus, frutificando. Porque se o galho não frutifica, ele vai secar. E se ele secar, ele vai ser cortado e lançado no fogo. Nenhum de nós quer isso para nós. Então que nós nos comprometamos conosco mesmo de ser cada vez melhor, de estar cada vez mais ligado. Senhor, o que eu precisar fazer, eu vou fazer para estar firme na minha fé, para estar testemunhando de Jesus com a minha vida. Se possível, nas minhas palavras. Mas se eu não tiver possibilidade de falar, a minha vida testemunha por mim de que eu sou um servo e uma serva de Deus. Para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, precisa se conectar a essa vida. Precisa conhecer. Precisa se alimentar e vir aos pés do Senhor para que Ele mude a sua vida, mude o seu caráter, mude o seu rumo, mude a sua dedicação, mude o seu destino. De um destino de desgraça para um destino eterno com Cristo Jesus. E só Ele pode fazer isso. Então que nenhum de nós sejamos ramos para produzir frutos ruins. Sejamos ramos ligados à videira verdadeira. Porque assim como ele diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Todo ramo em mim que não produzir fruto vai ser cortado. Mas aquele que produz vai ser cada dia limpo para produzir mais e mais e mais. E é isso que o Senhor quer de você. Quando Ele diz, sem mim nada podeis fazer, Ele está dizendo, seja dependente, porque eu estou pronto e de braços abertos para te abençoar, te receber e fazer de ti um homem e uma mulher diferente na sociedade, com uma vida digna e com um testemunho abençoador para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que continuemos frutificando na obra do Senhor. Amém. Glória.